Eu cheguei ao edifício imponente no centro da cidade com 10 minutos de antecedência. O espelho do elevador refletia minha imagem impecável, blazer ajustado, saia na medida certa, salto médio. O currículo estava seguro na minha mão suada. Eu precisava daquele emprego, mas algo me dizia que aquela entrevista seria inesquecível por razões além do profissional. O andar da empresa era sofisticado. O ambiente minimalista, silencioso, profissional. Uma recepcionista simpática me indicou uma sala de espera luxuosa. O Sr. Vasconcelos já vai recebê-la. Pode aguardar. O nome fez o arrepio subir pela minha nuca. Ele era um dos homens mais influentes do setor. Jovem, bem-sucedido e, segundo boatos, irresistível. Poucos minutos depois, uma porta de vidro se abriu, e ele surgiu. Alto, imponente, de terno perfeitamente cortado. O olhar afiado varreu minha figura de cima a baixo, e o canto dos lábios desenhou um sorriso discreto. Senhorita. Beatriz, respondi, erguendo a mão. O toque foi firme, quente, prolongado um segundo além do necessário. Entre, por favor. O escritório era espaçoso, dominado por uma enorme janela com vista para a cidade. Ele caminhou até a mesa e indicou a cadeira à sua frente. Você parece confiante. Gosto disso. Mas quero saber, quão longe você está disposta a ir para conseguir esse emprego? Meu coração deu um salto. O tom da pergunta era ambíguo, perigoso. Senti a eletricidade no ar. Até onde for necessário, respondi, sustentando seu olhar. Ele sorriu de lado, e eu soube que a entrevista estava apenas começando. O olhar dele fixou-se em mim como se estivesse me estudando, testando minha confiança. Cruzei as pernas devagar, sem quebrar o contato visual, ciente do modo como seus olhos percorreram o movimento. Gosto de candidatos que demonstram determinação, ele disse, inclinando-se levemente para frente. Mas isso significa que você está disposta a sair da sua zona de conforto. A pergunta carregava um duplo sentido velado, e eu senti o calor se espalhar pelo meu corpo. Mantive meu tom profissional, mas minha voz saiu ligeiramente rouca. Depende do que o cargo exige, Sr. Vasconcelos. Ele sorriu de forma enigmática e abriu meu currículo sobre a mesa. Os dedos longos e bem cuidados deslizaram pelo papel antes de ele erguer os olhos novamente. Chamou minha atenção a sua experiência, mas confesso que me interesso mais pela sua atitude. Engoli seco. A tensão entre nós era palpável, como uma corrente elétrica carregada no ar. Ele se levantou, caminhando lentamente até a lateral da mesa, parando ao meu lado. O cheiro da colônia amadeirada e o calor do seu corpo tão próximo me fizeram prender a respiração. Me diga, Beatriz, você se considera uma mulher que lida bem com pressão? Ele estava testando meus limites, provocando-me. E eu adorava um desafio. Levantei o rosto, permitindo que meu olhar encontrasse o dele de forma intensa. Eu diria que lido muito bem com situações desafiadoras, Sr. Vasconcelos. Um silêncio carregado pairou entre nós. Ele girou um anel de prata no dedo, como se ponderasse algo, antes de se inclinar para sussurrar perto do meu ouvido. Ótimo. Porque aqui, eu gosto de testar as habilidades de quem trabalha comigo. O arrepio percorreu minha espinha. Eu sabia que aquela entrevista seria intensa, mas não imaginava que a temperatura fosse subir tão rápido. Minha respiração ficou presa no peito. O calor da voz dele tão próxima do meu ouvido fez minha pele arrepiar de imediato. Lentamente, virei o rosto, encarando de perto. Os olhos dele estavam fixos nos meus, intensos, desafiadores, carregados de algo que ia além da simples formalidade de uma entrevista de emprego. E que tipo de teste você costuma aplicar, Sr. Vasconcelos? Minha voz saiu firme, mas com um tom provocante que eu mesma não esperava. Ele sorriu, aquele sorriso de canto que fazia meu estômago revirar. Seus dedos deslizaram pelo tampo da mesa de madeira escura antes que ele se afastasse levemente, voltando a se recostar contra a borda da mesa de uma maneira descontraída, mas ainda dominadora. Testes de resistência, controle, habilidades interpessoais. Ele fez uma pausa significativa antes de continuar, e, claro, a capacidade de lidar com situações inesperadas. A tensão entre nós estava espessa como uma tempestade prestes a desabar. Sabíamos que estávamos nos provocando, jogando um jogo silencioso que ambos entendíamos perfeitamente. Então me teste. Soltei, sem nem pensar. Ele arqueou uma sobrancelha, visivelmente satisfeito com minha resposta. Gosto da sua ousadia, Beatriz.
Mas será que você está realmente pronta? O desafio estava lançado. O escritório parecia pequeno demais para conter a energia que vibrava entre nós. Ele deu a volta na mesa e se sentou na cadeira de couro, cruzando os dedos sobre a mesa enquanto me analisava. Vamos começar com algo simples. Me convença de que você é a pessoa certa para esse cargo. Mas não com palavras. Com atitudes. Meu coração acelerou. O que ele queria dizer com isso? Eu poderia simplesmente mostrar minha postura profissional, mas nós dois sabíamos que aquela entrevista já tinha ultrapassado os limites da formalidade. Eu me levantei lentamente, sentindo o olhar dele me acompanhando. A decisão estava em minhas mãos. E eu estava pronta para jogar. Meus saltos ecoaram pelo chão de mármore enquanto eu caminhava ao redor da mesa, sentindo os olhos dele cravados em mim. Cada passo parecia carregar uma eletricidade latente, como se estivéssemos em um jogo perigoso onde ambos sabíamos as regras, mas ninguém queria ser o primeiro a recuar. Parei ao lado da mesa e apoiei levemente a ponta dos dedos na madeira lisa, mantendo meu olhar firme no dele. Atitudes falam mais do que palavras, não é? Murmurei, meu tom de voz mais baixo, carregado de um desafio implícito. Ele inclinou o rosto para o lado, os lábios curvando-se em um sorriso lento, calculado. Exatamente. Minha respiração estava controlada, mas eu sentia o calor subir pela minha pele. Sabia o risco que estava correndo ao testar os limites daquela tensão insuportável, mas parte de mim ansiava para ver até onde isso poderia ir. Deslizei a mão pela mesa, chegando mais perto, observando a forma como ele me acompanhava com os olhos. O ar parecia mais denso, carregado de uma expectativa silenciosa. Você parece bastante segura de si, Beatriz. Ele comentou, a voz rouca, controlada, mas com uma faísca de algo mais profundo por trás. Segurança é essencial para qualquer posição que eu assuma, retruquei, deixando a frase suspensa no ar. O brilho nos olhos dele se intensificou. Ele descruzou os braços e deslizou lentamente a cadeira para trás, deixando mais espaço entre nós. Então me mostre do que você é capaz, desafiou. Meu coração bateu forte. Eu sabia que aquela entrevista já não era mais sobre um simples emprego. Era um embate de vontades, de provocações que poderiam explodir a qualquer momento. Abaixei um pouco o corpo, ficando na altura dele, e sem desviar o olhar, inclinei-me sobre a mesa, reduzindo a distância entre nós. O cheiro amadeirado da colônia dele invadiu meus sentidos, e por um breve segundo, nossos rostos estavam perigosamente próximos. Eu não sou de recuar, Sr. Vasconcelos, sussurrei, sentindo o calor irradiar entre nós. A resposta veio rápida. Ele segurou meu pulso com firmeza, sem agressividade, mas o suficiente para me fazer sentir o poder que emanava dele. Ótimo, murmurou, sua voz baixa, carregada de algo indecifrável. Porque eu também não sou. O calor da mão dele em meu pulso queimava como brasa. Eu deveria recuar, agir com profissionalismo, lembrar que aquela era uma entrevista de emprego. Mas tudo em mim pedia para continuar. A forma como ele me olhava, como se pudesse despir cada camada da minha autoconfiança com um simples erguer de sobrancelha, me fazia querer testar ainda mais os limites daquela situação. Você gosta de testar as pessoas, não é? Murmurei, sem afastar o braço, sem sequer piscar. O sorriso dele foi lento, perigoso. Só gosto de saber quem realmente está à altura dos desafios que ofereço. Ele deslizou o polegar contra a pele do meu pulso, um toque quase casual, mas que fez meu estômago se contrair em antecipação. E você acha que eu não estou? Desafiei. O silêncio entre nós era denso, carregado de possibilidades. Ele me soltou devagar, como se estivesse testando minha reação, esperando para ver se eu recuaria agora que a escolha estava totalmente nas minhas mãos. Mas eu não recuei. Inclinei-me um pouco mais, minha respiração misturando-se à dele, sentindo a eletricidade pulsar no ar entre nós. Você está brincando com fogo, Beatriz, ele advertiu, mas havia um tom rouco na sua voz, um traço de hesitação que indicava que ele estava tão envolvido nisso quanto eu. Sorri de lado, meus lábios perigosamente próximos dos dele. E você não gosta de um pouco de perigo, Sr. Vasconcelos? A tensão atingiu seu pico quando a porta do escritório se abriu abruptamente. Sr. Vasconcelos, sua próxima reunião. A secretária congelou ao nos ver, seus olhos se arregalando levemente. Eu me endireitei de imediato, recompondo-me enquanto ele pigarreava e ajeitava a gravata, sua expressão voltando à compostura fria e profissional. Adie por 30 minutos, ele ordenou,
sem desviar os olhos de mim. A mulher hesitou por um momento, então assentiu e fechou a porta. Um silêncio carregado permaneceu entre nós. Ele se levantou devagar, vindo até mim com passos calculados. Meu coração martelava. Como eu disse, gosto de testar as pessoas, sussurrou, parando tão perto que eu podia sentir seu hálito quente contra minha pele. Mas você está me testando também. Meu sorriso cresceu. Parece que esse teste está ficando interessante, Sr. Vasconcelos. Os olhos dele queimaram nos meus. E eu soube que aquele jogo estava longe de acabar. Ele me estudava com olhos afiados, como se estivesse avaliando cada detalhe da minha expressão, cada respiração acelerada que eu tentava controlar. O silêncio entre nós era tão carregado que parecia vibrar no ar. Você realmente não tem medo de cruzar limites, não é, Beatriz? A voz dele saiu baixa, quase um ronronar, enquanto ele dava mais um passo à frente, reduzindo qualquer espaço entre nós. Senti o calor do seu corpo, a proximidade perigosa que fazia minha pele formigar. Mas eu não recuaria. Não agora. Eu apenas sei o que quero, respondi, minha voz firme, mas carregada da mesma tensão que nos envolvia. Seus dedos deslizaram lentamente pelo meu braço, num toque sutil, mas que fez meu coração bater forte. Ele brincava com os próprios limites agora, testando a si mesmo tanto quanto a mim. E o que você quer? Ele desafiou, os lábios a poucos centímetros dos meus. Eu podia sentir seu hálito quente, seu cheiro amadeirado misturado à eletricidade do momento. Meu corpo inteiro vibrava com a proximidade, com a certeza de que um único passo a mais mudaria tudo. Você é um homem inteligente, Sr. Vasconcelos, murmurei, inclinando-me ligeiramente, o suficiente para sentir o roçar leve de sua respiração contra minha pele. Acha que não consegue descobrir sozinho. Seus olhos escureceram, e por um instante, vi a batalha interna acontecendo dentro dele. O homem de negócios calculista contra o desejo bruto que crepitava entre nós. E então, ele cedeu. Seus dedos deslizaram até minha cintura, puxando-me para mais perto em um movimento lento, como se quisesse sentir cada centímetro da tensão que estávamos acumulando. Eu costumo conseguir tudo o que quero, Beatriz. Ele sussurrou contra minha boca, os lábios quase tocando os meus. Eu sorri. Então parece que temos algo em comum. O choque do nosso desejo era inevitável, uma bomba relógio prestes a explodir. Eu sentia a respiração acelerada dele, o leve aperto de seus dedos contra minha pele. E então, a campainha da sala tocou, quebrando o momento como um balde de água fria. Nós congelamos. Ele fechou os olhos por um breve instante, inspirando fundo, antes de se afastar lentamente. Parece que o destino gosta de brincar com a gente, ele murmurou, ajeitando a gravata, sua expressão voltando a ser controlada. Eu soltei um riso baixo, cruzando os braços. Ou talvez só esteja nos desafiando a querer mais. Ele me olhou de um jeito que fez minha pele arrepiar de novo. Essa entrevista ainda não acabou, Beatriz. E eu sabia que ele estava certo. O toque da campainha parecia ecoar entre nós, mas nenhum de nós se moveu de imediato. O desejo ainda pairava no ar, denso, pesado, como se tivesse se impregnado nas paredes do escritório. Ele ajeitou a gravata com um movimento lento, tentando recuperar o controle da situação. Eu sabia que ele estava no limite, tanto quanto eu. A porta se abriu, e a secretária surgiu mais uma vez. Seus olhos passaram rapidamente de mim para ele, seu olhar sutilmente curioso. Sr. Vasconcelos, os representantes da parceria internacional já chegaram. Estão esperando na sala de reuniões. Ele assentiu, sua expressão voltando à compostura impenetrável de um CEO de sucesso. Diga que estarei lá em 5 minutos. A secretária saiu, fechando a porta atrás de si. Eu me virei lentamente para ele, observando enquanto ele respirava fundo, como se tentasse afastar o desejo que ainda nos envolvia. Acho que agora sim sua entrevista acabou, Sr. Vasconcelos, provoquei, cruzando os braços. Ele sorriu de canto, aquele sorriso perigoso que eu já começava a reconhecer. Você realmente acha isso? Antes que eu pudesse responder, ele pegou um cartão no bolso interno do paletó e o deslizou até mim, segurando-o entre 2 dedos. Esse é meu contato pessoal. Quero que me envie uma mensagem esta noite. Peguei o cartão devagar, meus dedos roçando nos dele no processo. E se eu decidir não enviar? Ele inclinou-se levemente para mim, os olhos fixos nos meus, a voz baixa e carregada de promessa.
Então vai perder a chance de descobrir o que acontece quando ultrapassa os limites. Meu coração disparou. Eu adorava um desafio. Sorri, guardando o cartão na bolsa sem desviar o olhar. Até mais tarde, Sr. Vasconcelos. Me virei e caminhei em direção à porta, sentindo seu olhar queimar em minhas costas. Quando saí do escritório, o ar frio do corredor pareceu insuficiente para acalmar o calor que ainda corria em minhas veias. A entrevista tinha acabado, mas o verdadeiro jogo estava apenas começando. Segurei o cartão entre os dedos enquanto esperava o elevador. O papel grosso, elegante, com o nome Leonardo Vasconcelos impresso em letras sofisticadas, parecia vibrar em minha mão. Meu coração ainda martelava no peito, e um arrepio percorreu minha espinha ao lembrar da última coisa que ele disse. Então vai perder a chance de descobrir o que acontece quando ultrapassa os limites. Eu entrei no elevador, apertando o botão para o térreo, e olhei meu reflexo no espelho. Minhas bochechas estavam coradas, os olhos brilhando com um misto de excitação e antecipação. Respirei fundo. Eu poderia ignorar aquilo. Poderia fingir que aquela entrevista foi apenas um momento de tensão e seguir em frente. Mas a verdade era que meu corpo ainda estava quente, minha pele ainda formigava onde os dedos dele haviam tocado. Quando cheguei em casa, larguei a bolsa no sofá e joguei os sapatos para o lado. Me joguei na cama, segurando o cartão entre os dedos. Enviar uma mensagem para ele significaria cruzar uma linha. Mas talvez eu quisesse cruzá-la. Mordi o lábio inferior antes de desbloquear o celular e digitar um número. Beatriz, boa noite, Sr. Vasconcelos. Ainda quer testar meus limites. A resposta veio quase imediatamente. Leonardo, boa noite, Beatriz. Achei que fosse me fazer esperar mais. Mordi o lábio, sentindo o calor subir pelo meu corpo. Beatriz, não sou mulher de perder oportunidades. Leonardo, ótimo. Então venha ao meu apartamento. Agora. Meu coração pulou. Meus dedos hesitaram sobre o teclado por um segundo antes de responder. Beatriz, endereço. A localização chegou em seguida. Olhei para o relógio. Passava das 9 da noite. Meu corpo inteiro gritava para que eu fosse. Respirei fundo, levantei-me e fui até o espelho. Passei a mão pelos cabelos, ajeitei minha roupa e sorri. Eu queria descobrir até onde esse jogo iria. E eu não tinha a menor intenção de recuar. Meu coração batia acelerado enquanto eu dirigia pelas ruas iluminadas da cidade. O endereço que Leonardo havia me enviado me levou a um edifício imponente, com uma fachada moderna e sofisticada. O porteiro apenas assentiu quando eu disse meu nome, como se já estivesse instruído a me deixar entrar. O elevador subiu silencioso, e eu aproveitei os segundos para me recompor. Cada parte de mim vibrava com expectativa. Eu sabia que, ao cruzar aquela porta, não haveria mais volta. O elevador se abriu no último andar, revelando um corredor amplo e minimalista. Caminhei até a porta indicada e toquei a campainha. Segundos depois, ela se abriu. Leonardo estava ali, sem o paletó e com a camisa branca levemente aberta no colarinho. As mangas estavam dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes. O olhar dele percorreu meu corpo lentamente, como se quisesse gravar cada detalhe da minha presença ali. Você veio. A voz dele saiu baixa, carregada de algo perigoso. Inclinei a cabeça, sorrindo de lado. Eu disse que não fujo de desafios. Ele sorriu, um brilho predador nos olhos. Então entre. Atravessei a porta, sentindo a energia no ar mudar instantaneamente. O apartamento dele era exatamente como eu imaginava. Elegante, sofisticado e dominador, assim como ele. Luzes suaves iluminavam o espaço, e uma enorme janela de vidro revelava a vista panorâmica da cidade. Você bebe vinho? Ele perguntou, caminhando até um bar discreto no canto da sala. Depende da ocasião. E essa ocasião merece. Ele pegou uma garrafa de vinho tinto e serviu 2 taças. Peguei a minha, os dedos roçando nos dele no processo. O contato rápido, mas intencional, fez meu estômago revirar. Ele ergueu a taça, os olhos fixos nos meus. Um brinde à ousadia. Toquei minha taça na dele, levando o vinho aos lábios sem desviar o olhar. O líquido quente desceu pela minha garganta, mas o calor que realmente me consumia vinha da presença dele tão próxima. E agora, Sr. Vasconcelos? Provoquei, cruzando as pernas devagar enquanto me acomodava no sofá. Qual é o próximo teste? Ele sorriu, caminhando até mim com passos lentos e calculados. Agora, Beatriz,
Você descobre o que acontece quando decide ultrapassar os limites. O olhar dele queimava. A tensão atingiu um novo nível. E eu estava mais do que pronta para o que viria a seguir. Um passo deliberado. Seus olhos não saíam dos meus, e o silêncio entre nós carregava um peso que parecia aumentar a cada segundo. Quando ele chegou perto o suficiente, a tensão era quase insuportável. O próximo teste. Ele pausou, inclinando-se levemente para me observar mais de perto. É sobre ver até onde você é capaz de ir quando não há mais regras. Aquelas palavras pairaram no ar, fazendo meu corpo responder de maneira involuntária. Eu não sabia se estava mais ansiosa ou mais desafiadora, mas sabia que estava jogando um jogo perigoso. Sem dizer mais nada, ele se afastou, e a visão da janela panorâmica ficou mais nítida, trazendo consigo um contraste entre a luz suave da sala e a escuridão da cidade lá fora. Ele me olhou por um momento, um sorriso jogado nos lábios. Eu sabia que ele estava aguardando minha reação, mas não estava mais em posição de recuar. Eu queria o desafio. Eu queria ultrapassar os limites. E, pela maneira como ele me olhava agora, eu sabia que ele também queria. A pergunta não era mais sobre o que eu estava disposta a fazer, mas até onde seríamos capazes de levar esse jogo.